Fala meus players, Thiago aqui do canal Curiosidades Futebol Carioca. E hoje vamos estar trazendo uma grande curiosidade: qual é o maior tempo de jejum de títulos dos times do futebol carioca? Bom, dos times cariocas quem ficou menos tempo sem levantar um troféu foi o Flamengo. O time da Gávea ficou 9 anos sem título. O Flamengo ganhou o título carioca de 1927 e depois foi ganhar outro título somente em 1936, quando ganhou o Torneio Alberto. O Campeonato Carioca de 1927 foi a 22ª edição do Campeonato Carioca, no qual o Flamengo se sagrou campeão, conquistando o seu 6º título até então. O torneio foi disputado na época por 10 equipes em grupo único de turno e retorno, onde o Flamengo sagrou-se campeão somando mais pontos e o Fluminense ficou em segundo depois do Campeonato Carioca. O Flamengo só voltou a ganhar um título em 1936. O Torneio Alberto de Futebol do Rio de Janeiro, ou simplesmente Torneio Alberto, foi um torneio de futebol organizado pela Liga Carioca de Futebol, então liga profissional da cidade do Rio de Janeiro, que tinha então o status de Distrito Federal. Tinha o objetivo principal de atrair os clubes amadores para o futebol profissional da cidade da capital federal, além de medir forças com eles, com outras equipes de outros estados. Um fato curioso é que o Fluminense foi novamente o vice, só que dessa vez tendo uma final que foi disputada em 2 jogos. Só abrindo um parêntese, porque muita gente não lembra ou não conhece esse torneio, tinha esse nome porque permitia a inscrição de clubes amadores, profissionais e até mesmo clubes de outros estados, como os clubes mineiros, Atlético Mineiro e Esporte Clube Siderúrgica, ou de cidades fluminenses como Niterói, Nova Iguaçu, Barra do Piraí, em uma época em qual então o estado do Rio de Janeiro era separado do Rio capital do Brasil. Em 1937, quando o Fluminense liderava o torneio, foi dado como encerrado, já que a principal função seria a pacificação do futebol carioca e a união das ligas, selando o profissionalismo do Distrito Federal, motivação maior da existência do torneio. E como eles conseguiram isso, eles encerraram o campeonato. Então só tivemos 2 campeões desse torneio Alberto: o Fluminense em 1935 e o Flamengo em 1936. Depois do Flamengo, o Fluminense foi o time que menos tempo ficou de jejum de títulos, ficando 11 anos sem levantar um troféu. O Fluminense, que ganhou o título do Campeonato Carioca em 1924, só voltou a levantar um troféu em 1935, quando ganhou o Torneio Alberto. O Campeonato Carioca de Futebol de 1924 foi organizado pela Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. E assim como nas edições anteriores, os participantes se enfrentavam os adversários em turno e retorno. E ao final, a equipe de melhor campanha seria declarado campeão. A competição foi vencida pelo Fluminense, com o Flamengo terminando na vice-colocação, tendo 8 times disputando esse título. O Vasco não participou e disputou o Campeonato Carioca organizado pela Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, a LMDT, que também foi vencida pelo próprio Vasco, inclusive, com um bom sucesso, ficando na vice-colocação. Esse campeonato de 24 foi muito importante para o Vasco e foi o estopim para a sua torcida ajudar na construção do seu estádio. Inclusive, vou estar gravando futuramente um vídeo sobre isso. Depois do título de 1924 do Carioca, o Fluminense voltou a conquistar um título somente em 1995, quando conquistou o Torneio Alberto. Parece que esse campeonato só serviu para quebrar o jejum de Fluminense e Flamengo, já que tivemos só 2 edições, vencida pela dupla Flamengo-Fluminense. Já o Vasco da Gama ficou 12 anos sem levantar um troféu. O Vasco ganhou o Supercampeonato Carioca de 1958. Depois só voltou a ganhar um título em 1970, quando ganhou o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca de 58 foi a 52ª edição do torneio. O Vasco sagrou-se campeão desse campeonato. Um
Um campeonato marcado por grande regularidade entre Vasco, Botafogo e Flamengo, os três times decidiram um título até o último instante. Por isso ficou conhecido como Super Campeonato Carioca, já que esses três times necessitaram de 3 fases em 4 turnos para desempatar a disputa extremamente competitiva e de grande regularidade entre esses 3 clubes. Depois do campeonato de 1958, o Vasco só voltou a ganhar um troféu em 1970. Nessa edição, o Clube de Regatas Vasco da Gama, 12 anos depois do último título, conquistou o Campeonato Carioca, o seu 13º título. Tudo indicava para mais um ano de tristeza e agonia para a torcida cruz-maltina. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, o Botafogo com todos seus craques campeões do mundo e do México, e o Flamengo de Samarone e os artilheiros Flávio e Mickey, que haviam conquistado a Taça de Prata, o atual Campeonato Brasileiro. Eram os favoritos, mas no final a torcida vascaína comemorou mais um título e a quebra do seu jejum. O Botafogo é o time carioca que ficou mais tempo sem ganhar um título. O time da Estrela Solitária ficou 21 anos sem ganhar nenhum título. O Botafogo, que foi campeão brasileiro de 1968, depois só voltou a ganhar outro título em 1989, quando foi campeão carioca. O Campeonato Brasileiro de 1968 foi organizado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, ficou conhecido como Taça Brasil. Foi a 12ª edição do Campeonato Brasileiro e foi vencida pelo Botafogo, que conquistou seu primeiro título brasileiro. Título este que é compartilhado oficialmente pela CBF com o Santos, vencedor da Taça Brasil, de 1968. Naquele ano, o Campeonato Brasileiro de 1968, o Fortaleza foi o vice-campeão e o artilheiro da competição foi Ferretti do Botafogo. Também vale destacar que o Botafogo foi campeão carioca de futebol também em 1968, quando o Botafogo foi bicampeão, vencendo na última rodada o Vasco da Gama por 4-0, com mais de 140 mil pessoas no Maracanã. Depois de 1968, o Botafogo só voltou a ganhar um título em 1989, quando ganhou do Flamengo na final e sagrou-se campeão carioca. Na primeira partida, ambos empataram por 0-0, mas na segunda, o Botafogo venceu por 1-0 o Flamengo com gol do atacante Maurício. Com isso, conseguiu os 4 pontos obrigatórios, terminando assim um jejum de 21 anos sem conquistar nenhum título, tornando-se assim uma conquista inesquecível para os alvinegros e tão importante. Mas e você, torcedor? Sabia quanto tempo seu time ficou sem conquistar nenhum título? Você sabia o tamanho ou o tempo de jejum de títulos do seu time? Saudações!